Olá, no programa de hoje, a população negra e a violência estatal. Relatório recém-divulgado aponta a cor da pele como fator mais determinante para mortes violentas praticadas pelas polícias em 9 estados brasileiros. O peso do racismo estrutural, a maior vulnerabilidade dos jovens nesse quadro e os caminhos para alterar essa realidade. Eu converso com a cientista social Silvia Ramos, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança. Bem-vinda, Silvia, um prazer recebê-la no Mundo Político. Olá, Marco, um prazer estar aqui no seu programa. Silvia, a 6ª edição do relatório Pele-Alvo, Crônicas de Dor e Luta, foi lançada pela Rede de Observatórios da Segurança na última semana com dados de 2024. O que os números mostram essencialmente, Silvia, sobre o recorte racial da violência estatal no Brasil nesse mês da consciência negra? Marco, esses números, eles reiteram alguma coisa que a gente já vem observando há anos, mas que se agrava em alguns estados, monitorados pela Rede de Observatórios, que é o fato de que em todos os lugares a proporção de negros mortos em decorrência de operações policiais é maior, em alguns lugares ela é expressivamente maior do que a proporção de negros na existência da população daqueles estados. E, na média geral, 87% das pessoas mortas pela polícia são negras. Revelam os números das próprias polícias no ano passado. Os números fornecidos por lei de acesso à informação pelas próprias polícias. Então, é uma coisa muito grave, porque mostra esse viés racial que parece ser algo estrutural nas polícias brasileiras. Não é que... nós não estamos dizendo que um policial vê um negro e ele fala, opa, eu vou matar porque é um negro. Não é isso. É uma estrutura de lógica de operação e de fazer polícia, em que o fato de que os opositores, os oponentes, aquele lugar, aquele ambiente em que a maioria da população é negra, é escolhido e é usado como um ambiente de guerra às drogas, dessa política que em muitos estados se escolheu como uma política de segurança pública, de operações e de confronto com grupos locais que frequentemente estão armados, né? Em alguns casos são pessoas passando, mas na maioria dos casos grupos locais que frequentemente estão armados, mas a escolha dessa estratégia de operação policial em áreas predominantemente pobres, de periferias, de favelas e áreas com muito pouca presença de benefícios do Estado, essas áreas acabam determinando que a maioria das vítimas, a maioria das mortes decorrentes dessas operações policiais, são vítimas dessas operações, sejam negras. E isso revela uma estrutura, isso revela um padrão, isso revela um método de segurança pública que vem se repetindo no Brasil há muitos anos, em alguns casos, como o do Rio de Janeiro, há mais de 3 décadas. Essa recente operação no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que ganhou tanta repercussão nacional e internacional, é um reflexo dessa lógica? Como que ela se relaciona com os dados trazidos pelo estudo de vocês? Essa operação no Complexo da Penha e do Alemão digamos assim, é o paroxismo, é o ponto máximo, mais extremo, impensável, surpreendente, nunca imaginável, de chegada de um instante máximo desta lógica e desse padrão, que é combater grupos armados, chegando com tropas policiais. Nós não estamos falando de uma guerra, Marco. Olhe bem, nós estamos falando de polícia, nós estamos falando de policiamento, nós estamos falando de ordem pública. É polícia se confrontando com criminosos, que é o crime comum, é o crime que quer fazer lucro. Não estamos falando de exércitos
ideológicos ou religiosos ou políticos. É gente que quer ganhar dinheiro vendendo drogas e se explorando serviços públicos locais, como é o caso das facções do tráfico de drogas e as milícias. E que a polícia chega lá e faz uma espécie de uma emboscada e mata mais de 100 pessoas, sendo que é uma operação raríssima, porque, mesmo para os padrões de violência já conhecidos da Polícia Fluminense, não houve feridos, não teve nenhum ferido, só teve mortos, e houve muito mais mortos do que presos, indicando um padrão aí bem preocupante. Provavelmente, muito provavelmente, nós vamos ter que esperar as perícias, mas muito provavelmente de execuções extrajudiciais. Execução extrajudicial é uma expressão que se usa no mundo inteiro para quando alguém, mesmo que se entregou, mesmo que abandonou as armas e se entregou, do mesmo jeito é executado e é morto, mesmo que não seja no momento, numa atividade do confronto, bala com bala, tiro por tiro. Então, e o mais grave, né, dessa operação, o mais grave de tudo, quer dizer, tudo é muito grave. Isso é muito degradante para as polícias, é muito traumático para a cidade parou naquele dia e no dia seguinte, né? Mas o mais grave ainda é que isso não altera e não alterou, e as autoridades sabem disso, nós pesquisadores sabemos disso, e todo mundo sabe disso, não altera em nada, nem 1 centímetro, o poder desses grupos armados locais. O Comando Vermelho, que supostamente era a facção que estava ali, que a polícia estaria ali combatendo, para prender o seu chefe, etc., que não prendeu, mas também, se tivesse preso, também não teria feito a menor diferença, continua hoje lá, tão armado quanto estava antes, tão opressor da população local quanto estava antes, e o que nós necessitaríamos é o que não houve e o que não tem havido ao longo desses anos, que são operações de inteligência que desarticulem em cima e no meio, e não só operem nessa franja de baixo, no varejo do tráfico, na mais baixa hierarquia, matando ali jovens, negros, das favelas, pobres, paupérrimos, que também não tem nada, que ganham pouquíssimo e que servem ali de bucha de canhão para essa estrutura de tráfico que é muito rica e milionária e muito poderosa. E você nunca combate nem lá em cima, nem lá no meio, nem lá embaixo, mas ali, na hierarquia mais ínfima dali, e ali você combate, mata, prende alguns fuzis, apreende alguns fuzis, raramente, nunca apreende dinheiro, né? Negócio estranho, porque as operações da Polícia Federal, que são feitas sem dar nenhum tiro, geralmente apreende muitas quantidades de dinheiro. As operações das polícias militares e civis, principalmente no Rio de Janeiro, nunca apreendem dinheiro, e aí você vai e mata essas pessoas, mata muita gente. O nosso limite aqui era 27, na chacina policial do Jacarezinho, em maio de 21, e agora nós chegamos a mais de 100, e com que resultado? Nenhum. Silvia. Nenhum. Hoje o Comando Vermelho está lá, tão empoderado e tão poderoso quanto estava antes da operação. Para além do Rio de Janeiro, em quais estados essa questão da violência policial tem despertado maior preocupação com base na evolução dos dados observados nos últimos anos nas pesquisas da rede de segurança? Então, o que nós estamos chamando aqui de violência policial é a escolha de uma estratégia de polícia, porque polícia é para investigar e para desarticular o crime. Por exemplo, para roubo de carro, você não vai ficar ao lado de cada carro que vai ser roubado, você tem que desarticular uma cadeia, porque um carro roubado, por exemplo, ou um celular roubado, são 48 mil carros roubados no Rio de Janeiro. Para onde eles vão todos os anos? Né? No Brasil inteiro são mais de 400 mil. Então você pensa o seguinte: não adianta você botar um policial ao lado de cada carro para evitar que os carros sejam roubados. Você tem que desarticular a estrutura que faz com que cada roubo, às vezes quem está roubando o carro, o garoto que rouba o carro, está ganhando R$800. E esse carro vai ser negociado por R$60 mil e ele vale R$200 mil. Então alguém está ganhando, esse carro é entregue para alguém, para algum outro criminoso e tal, e que vai então ou revender, ou vai desmontar, vai clonar o chassi, ou então
enfim, uma série de outras cadeias aí. Então, você não vai escolher uma política de segurança que vai querer matar ali a parte final e não vai resolver, não é? Então, nós temos isso que a gente está chamando de polícias violentas, polícias que escolheram a estratégia das operações policiais militares para combater o crime. É muito grave no Rio de Janeiro, historicamente, há muitos anos, há muitas décadas, se tornou, nos últimos 10 ou 15 anos, gravíssimo na Bahia, o que é muito surpreendente, porque é um governo, a Bahia tem há muitos anos governos supostamente esquerda, né? mais democráticos do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 5, 6 governadores que já foram presos, né? Quer dizer, muita relação de violência com corrupção política e corrupção policial, né? Mas você tem na Bahia aí governos do PT que não conseguiram também desarticular essas facções, e hoje a Bahia, inclusive, tem mais mortes decorrentes por ação policial até do que o Rio de Janeiro, e a gente tem um fenômeno novo, que é São Paulo, São Paulo tem uma das menores taxas de homicídio do Brasil, menos de 10 por 100 mil habitantes, e tinha as mortes decorrentes de operação policial mantidas sob controle durante muitos anos. Inclusive, São Paulo tinha inaugurado a história das câmeras corporais nos policiais, chamadas body cams, e essas câmeras corporais elas contribuíram para reduzir ainda mais as mortes decorrentes em São Paulo. E nesse governo, na chegada do governo Tarcísio e na gestão do secretário de segurança chamado Derrite, teve um aumento, então em um ano e meio teve 56% de aumento em São Paulo. Então, São Paulo também é um ponto fora da curva, porque você tinha historicamente, um padrão de controle de violência, de letalidade policial muito bom, e, de repente, ela fez uma curva assim para cima, e é surpreendente e muito preocupante, porque isso, na verdade, contamina as tropas, né? Você destrói aquela cultura policial de cuidado, da ideia de que o policial está para proteger, para promover a paz e tal, e estimula aquela ideia de que o policial está ali para matar bandido, para exterminar. Se for preto, pobre, num bairro que tem muito crime, você atira antes de perguntar, etc. Então, a disparidade racial, né, ela é agravada também, Silvia, pela faixa etária. O fato da população negra jovem concentrar a maior parte desses casos traz quais desafios adicionais para o poder público? Eu acho que mostra, Marco, que está faltando não só trabalho de inteligência e de investigação para desarticular essas quadrilhas, mas mostra também, Marco, que está faltando muito trabalho de prevenção. Minas mesmo foi um exemplo para o Brasil com o programa Fica Vivo. Não sei se você chegou a fazer cobertura como jornalista desse Sim. programa, que foi um exemplo para o Brasil inteiro. Foi um programa de relativo sucesso aqui, de fato, né? Você se lembra, né? As UPPs sociais. Então, houve vários programas no Brasil inteiro onde você combinava polícia investigativa, desarticulação do crime organizado, em cima na sua estrutura financeira e administrativa, para desarticular mesmo, e embaixo programas de prevenção. Porque o que existe é uma capacidade desses grupos armados que têm poder local, que têm controle de território, recrutarem imediatamente. No dia seguinte de uma operação como essa, já tem outros garotos ali cumprindo o papel daqueles que se foram, ou que foram presos, ou que foram mortos. O prisão ou morte, você retira esses caras do crime. Prendeu 20, mas prendeu 20 e o trabalho para você impedir que outros jovens ali naquele lugar onde o tráfico domina, e ele é uma alternativa muito próxima, ele é uma alternativa muito presente. Os nossos filhos de classes médias, eles não entram para o tráfico, e não tem tráfico aqui na rua, nem no bairro, nem muito próximo. Mas quando o tráfico, ele ali está na porta de casa, a ideia, principalmente de garotos muito novos, 13, 14, 15, 16 anos, aquela idade difícil, em que muitas vezes os pais não conseguem mais
é, ah, dominar esses garotos. Eles saem da escola. Quando o menino sai da escola e ele fica ali, a mãe sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, ou não tem pai, ou o pai também está fora o dia inteiro, ele fica ali na comunidade, na vizinhança. Então, a opção, né, de entrar para o tráfico, entrar para o mundo do crime, ela é uma opção próxima. Não quer dizer que todos os meninos vão entrar para o mundo do crime, Marco. Pense bem, o Complexo do Alemão tem 100 mil pessoas. Quantas pessoas, quantos jovens tem lá no mundo do crime? 200, vamos dizer 500? Vamos dizer que sejam 1.000. Vamos exagerar, vamos dizer que sejam 1.000. 1.000, mas tem 100 mil pessoas. Então, 99 mil dos jovens não estão no tráfico. Então, o problema é trabalhar com esse segmento, esse setor, essa parcela ali dessa juventude, dessa garotada nova, que saem os velhos porque estão sendo presos, e porque os mais velhos porque estão sendo presos ou estão sendo mortos, e eles vão entrando, eles vão ocupando o lugar desses. Esses aqui novinhos, que a gente tem que tirar do tráfico, tirar da mão do crime, fazendo programas de prevenção. Está na hora de retomar e está na hora de voltarmos aos grandes programas de prevenção que tiveram muito sucesso no Brasil há muitos anos, como, por exemplo, o Fica Vivo e o Pacto pela Vida. Seriam parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil substancialmente para essas políticas preventivas? Exatamente. Hoje, praticamente tudo que existe nas comunidades hoje são ONGs locais tentando fazer programas de teatro, de esporte, de vôlei, de judô, de lazer, de levar ao cinema, de empregabilidade, de ensinar não só coisas ligadas às profissões mais antigas, como mecânica e tal, mas como consertar um celular, programas de robótica, como fazer programas de games. Praticamente essas ONGs e essas organizações comunitárias ficaram sozinhas ao longo desses anos. Essa semana, coincidentemente, uma semana antes da chacina do Alemão e da Penha, foi lançado aqui no Rio de Janeiro o Pronasce Juventude. Pronasce é aquele primeiro programa do primeiro governo Lula, chamado Programa Nacional de Prevenção à Segurança Pública, né? E esse Pronasce Juventude foi lançado no Rio de Janeiro como um piloto para ser replicado em outros estados do Brasil, inclusive Bahia, Pernambuco e outros, e Amazonas. E é o que a gente precisa fazer, é fortalecer esses grupos comunitários e as ONGs locais que estão sozinhos, estão buscando recursos aqui e ali, fazendo vaquinha, pegando recursos de agências internacionais e da filantropia brasileira com muita dificuldade, quando, na verdade, quem tem capacidade de influir nisso em escala, dando bolsas para que esses meninos não queiram entrar para o tráfico, para perder a vida e para serem presos por valores ínfimos, saem todos paupérrimos, todos continuam paupérrimos quando entram para o tráfico, ali tudo descalço, tudo com umas bermudas, tem aquele dinheirinho ali para o baile funk, e tem o glamour, né, da arma pendurada aqui, ele é olhado pelas meninas, etc, mas a vida é uma vida extremamente miserável. Então, não é tão difícil. Não é tão difícil. Nós não queremos tirar um menino que está ganhando um carro maravilhoso e custa muito caro, então isso. Não, é barato. A gente precisa insistir nessa ideia e fazer programas de prevenção sérios e que deem resultados e em escala. E quem pode fazer programa de prevenção para que esses jovens novinhos, como mostram essas idades aí do pele-alvo, porque existe pele-alva e pele-alvo, como diz o Emicida, a pele-alva nessa hora salva. Se você é um jovem de classe média alta, de um bairro abastado, você não vai nem pensar nisso, você não vai nem se preocupar que seu filho vai entrar nisso quando ele está novinho, garoto, com 13, 14, 15, 16 anos, né? Mas se você é uma moradora de favela, uma mãe que sai de manhã para trabalhar, muitas vezes numa casa de família rica, e deixa seus filhos na comunidade, e eles estão ali atraídos por aquela atividade, né,
ilícita e perigosa, então você realmente iria rezar para que esses programas existissem, tivessem bolsas para esses meninos não entrarem na carreira do crime, né? E tivesse atividades que os tornem produtivos e também reconhecidos e que eles gostem, assim como os nossos jovens, das nossas famílias, que a gente, quando eles começam a dar defeito, querer sair da escola, não sei o quê, a gente manda para o judô, põe na natação, não dá certo, a gente tira, no final diz que você vai para a Disney no final do ano, se fizer tudo certinho, a gente faz uma operação para impedir que esse menino se desencaminhe e vá para coisas ruins, né? E é isso que precisa ser feito nas favelas e periferias, com essa garotada aí que tem essa idade que você está dizendo, que é essa idade chocante, e essa idade que muitas vezes são eles que estão morrendo em decorrência de ações policiais letais, que não precisava ser assim. Em paralelo a essas ações preventivas, Silvia, tem também a questão operacional da repressão, né? É possível, na prática, se estabelecer protocolos de atuação padronizados por todo o país das polícias, ou isso esbarra, né, nas questões políticas, nas diferenças de visões, né, a depender dos espectros ideológicos dos governos? É verdade, Marco. O debate sobre segurança pública, muito mais do que o debate sobre saúde, sobre educação, assistência social, habitação e até meio ambiente, segurança pública se tornou um debate onde tem esquerda e direita, e a extrema-direita está se aproveitando desse debate para dizer: deixa que eu faço, eu aconteço, bandido eu trato aqui na bala, bandido bom é bandido morto, comigo eles não vão crescer, bandido aqui vai para a vala. Esse tipo de discurso que não muda nada a segurança pública, que não altera em nada, que não tem mudado nada da segurança ao longo das últimas décadas no Brasil, tem piorado, o poder das facções tem aumentado, tem se expandido, se enraizado. Hoje tem Comando Vermelho, há 10 anos atrás não tinha, hoje tem Comando Vermelho para o Brasil inteiro, para o resto do país inteiro, em 25 unidades da federação, e é esse discurso que ganha a eleição. É esse discurso que engana o eleitor. Vamos aplicar pena de morte. Quando for bandido, lá na favela, tudo preto, bandido, eles é tudo crime mesmo, vai matando logo e tal. Esse discurso, que aliás, ele é muito antigo, bandido bom é bandido morto, foi inventado pelo Sivuca, um vereador do Rio de Janeiro dos anos 60. 60. Esse discurso tem 60 anos, quase 50, 60 anos. Então, o que acontece é que esses discursos se radicalizaram nos últimos anos. Nos últimos anos, houve uma radicalização desses discursos no Brasil inteiro e até no mundo. Você vê o governo Trump usa essa mesma linguagem, né? E, no caso do Brasil, está dando muito voto. E alguns governadores, como o governador do Rio, Cláudio Castro, que estava com 60% de desaprovação do seu governo, que é considerado muito ruim, muito fraco, e que a polícia é que manda nele, não é ele que manda na polícia, aceitou que as polícias fizessem essa operação e reverteu a sua previsão de apoio, e agora ele está com 60% de aprovação e 40% de desaprovação depois dessa mega operação policial militar que matou mais de 100 pessoas, que é uma vergonha, é um desastre para a polícia fluminense, só aprofunda. A gente não ganhou nada com isso. Essa operação só aprofunda aquilo que nós já vimos fazendo ao longo desses últimos décadas. Para terminar nossa conversa, Silvia, como você acredita ser possível fortalecer mecanismos de avaliação e responsabilização institucional, né, para mudar essa realidade que é trazida pelo relatório PL-Alvo? Exatamente, é perfeitamente possível, e o próprio São Paulo, antes do governo Tarcísio, mostrou isso. O governo de Minas é um governo que tem um controle bastante rígido sobre suas corporações, não que não haja problemas, mas, na média, mantém um controle muito positivo. Está aqui do lado do Rio de Janeiro, poderia alegar que os bandidos estão vindo para cá, então nós também estamos matando e tal, e você perde a característica da sua polícia, que é uma característica de respeitar o conjunto da população
e também e principalmente a população mais pobre, que é a população que mais precisa da polícia, assim como é a população mais pobre que mais precisa da educação e da saúde e da assistência social, né? Então, é essa lógica de que tem duas polícias. Uma polícia que protege os ricos e os abastados, e os brancos e os poderosos e os bairros chiques, né? E essa mesma polícia é aquela polícia que desrespeita, humilha e sai atirando nos lugares mais pobres, né? Então, existem protocolos e é possível fazer isso não só com orientação, começando pelo governador, começando pelo governo federal, porque a segurança deveria ter um sistema único de segurança, como tem o SUS, como tem o Sistema Único de Saúde, como tem o Programa Nacional de Educação. A segurança agora ficou, cada estado faz a sua, e os governadores, inclusive, enfrentam o presidente, dizendo, aqui o senhor não se mete, aqui é uma coisa nossa, né? Deu no que deu. A gente precisa retornar, a gente precisa reverter isso e para ter um modelo de um sistema único onde haja atribuições e responsabilidades de todo mundo. E hoje nós temos, né, Marco, para encerrar, nós temos as câmeras corporais, nós temos um monte de sistema de vigilância. Câmeras das viaturas, o policial, o GPS, o policial estava naquele lugar onde houve um crime ou não estava. Você tem hotspots, você tem sistemas hoje, no mundo inteiro são usados e as polícias brasileiras têm todas as condições de usar. Câmeras corporais, de tudo que o policial faz. Ontem mesmo teve um incidente aqui no Rio de Janeiro extremamente doloroso. Um rapaz estava dirigindo um carro, ele não ouviu que a polícia mandou parar e o policial atirou e matou esse rapaz. Está tendo uma revolta enorme. Onde estava a câmera do policial? O policial disse que ele antes passaram 3 caras de moto que atiraram neles e que depois passou esse carro e que ele mandou parar e o carro não parou, então ele achou que eram os bandidos e ele atirou. Cadê a câmera dele para provar que isso aconteceu? Agora virou a palavra do policial contra a palavra da família da vítima, né? Então você tem hoje sistemas que, se forem implantados de verdade, que se o governador der orientação, se o presidente Lula der orientação, se tiver um sistema único de segurança pública e se os comandantes obedecerem e os policiais na ponta final também obedecerem, a gente é capaz de mudar. Marco, Medellín, Colômbia, por exemplo, a Colômbia já teve lá ali em Medellín, em Bogotá e outras cidades, tinha um tipo de tráfico que eles chamavam de narcotráfico, né, que explodia shopping, né? Quer dizer, ali chegou ao paroxismo, não pegava só as favelas, não era controle de território nas favelas, nos lugares mais pobres, era domínio da cidade inteira, explodia shopping, explodia aeroporto, Pablo Escobar, etc. E as favelas e os bairros totalmente tomados, né, pelos traficantes. E hoje nós temos, mas não é um mandato, não é uma eleição, não é um negócio que eu prometo que eu vou fazer para a semana que vem. São anos e anos e anos de prefeitos de Bogotá, de Cali, de Medellín, investindo em urbanização das favelas, construção de escada rolante, teleférico, urbanização, de reduzir essa segregação. Aqui é a cidade, aqui a gente respeita as coisas, e aqui é a favela, e aqui a gente não respeita nada, nem habitação, nem sistema de abastecimento de água. As escolas também são de péssima qualidade. Então, mudar isso é o que vai mudar a realidade da segurança pública, e as polícias têm que se... No caso da Colômbia, houve uma época lá que 14 mil policiais foram demitidos, tudo num dia só, pelo prefeito de Bogotá, né, que ficou famosa, aquela operação de limpeza das polícias, né, porque tem que controlar a corrupção também. Onde tem violência policial, tem corrupção policial. Onde tem corrupção policial, tem violência policial. Essa é uma máxima que está em todos os livros de estudos e de pesquisa, né? Então, a gente tem que olhar para todas essas coisas, para tratar, em vez de operação de confronto, tiro, porrada e bomba, inteligência e investigação a longo prazo, prevenção nessa ponta final e alteração dos padrões de policiamento. Muitos desafios pela frente, vamos seguir acompanhando. Muitíssimo obrigado por essa entrevista ao Mundo Político, Silvio. Obrigado a você. Excelente programa, Marco. Um abraço. Eu conversei com Silvia Ramos, cientista social, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e coordenadora da Rede de Observatórios da Segurança.
Falamos sobre os resultados do recém-divulgado relatório Pele-Alvo, Crônicas de Dor e Luta, com dados de 2024 em 9 estados sobre mortes violentas praticadas pelas polícias e o recorte racial das ocorrências. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.